Quinto episódio do nosso podcast Passos de Misericórdia, e nós vamos falar hoje sobre o privilégio de ser católico. João, por que é um privilégio ser católico? Bom, primeiramente porque a igreja é fundada por nosso Jesus Cristo e é a única que possui os meios necessários para a salvação. De modo completo, na sua parte doutrinária, na sua parte sacramental. Então, isso é o básico que nós precisamos fazer para herdarmos o reino prometido do nosso Senhor. Quero começar lendo uma passagem da Sagrada Escritura, que é justamente a passagem que mostra Nosso Senhor fundando a igreja, e aí nós vamos partilhar um pouco sobre isso, porque as pessoas têm que entender que ser católico é uma coisa muito boa, é maravilhoso ser católico. Às vezes a gente não para pensar nisso, né? A gente poderia se perguntar assim, onde estaria eu se hoje não estivesse aqui professando a fé católica da igreja fundada por Nosso Senhor? Então, assim, quando a gente fala privilégio, nós não estamos querendo dizer que nós somos melhores, não é essa a ideia do privilégio. A ideia do privilégio é ter um coração grato, né? Como é bom que Nosso Senhor tenha nos despertado, nos chamado, nos convidado. Então, vamos ler aqui a passagem que está lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 16 ao versículo 20, ok? Então Simão Pedro respondeu. Primeiro, um pouquinho antes, Jesus pergunta: E vós, quem dizeis que eu sou? E aí Simão Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro: aqui vem. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Gente, é incrível essa passagem, né? Tem dois pontos aqui que a gente poderia comentar, mas antes eu vou deixar o João tecer suas considerações a respeito dessa passagem bíblica. E aí, João, o que a gente pode meditar sobre isso aqui? Primeira meditação, ela está lá no Credo de Santo Atanásio. Ou melhor, vamos pegar um pouco antes, né? Antes do texto Nosso Senhor, né? Quem diz o povo que sou eu? Aí, várias respostas, né? Uns dizem que é Moisés, outros que é Elias. É isso, antes de Jesus perguntar para Pedro, né? E aí vem, né? Nosso Senhor, tá, tudo bem. É o que o povo diz, né? Os outros, as pessoas que não são tão íntimas a mim. Agora a pergunta é aos meus íntimos, né? E para vós, quem sou eu? Dentro da nossa vida de católico, a gente tem que também fazer esse mesmo questionamento sempre. Se eu não estou respondendo quem é Deus a partir daquilo que as pessoas falam sobre mim, do que é Ele, né? Ou se eu tenho uma relação com Deus a ponto de eu mesmo afirmar, pela minha própria convicção, aquele que Ele é. E aí vem, né, o credo de Santo Atanásio, que ele vai trazer uma verdade fundamental. A gente tem o hábito de nos conformarmos apenas em ser católico. Eu vou na igreja, eu sou da pastoral X, eu sou do grupo Y, né? Aquilo que a gente falava no podcast passado, né? Bater ponto na paróquia. Bato. Mas Santo Atanásio vai dizer: todo aquele que quer salvar-se deve, antes de tudo, professar a fé. Professar. Que é o que eles fizeram aqui, né? Professar. E a palavra professar, ela está ligada à palavra profissão. E profissão mesmo que trabalhar, né? Ah, qual é a tua profissão? Eu trabalho em tal coisa. Ou seja, não basta você estar ali, você tem que trabalhar em prol do bem da igreja. Quando você entra numa empresa, coloca nesse contexto. Qual é a primeira coisa que você recebe na empresa? Treinamento. Treinamento, que é para você não ser somente mais um ali dentro. Né? Senão você vira só mais um, só número. Né? Igual nas repartições públicas. Você não faz nada. Mas você está ali e você está ganhando. Né? Mas numa empresa séria, você entra,
você é treinado, e se você não responde ao que a empresa espera, você sai. Você é demitido. Exatamente, né? E a nossa demissão, ela vai acontecer no dia do juízo, Deus nos livre disso. né? Então, o Senhor diz, né? Toda árvore que não der fruto será cortada. Será cortada. E aí vem, né? Tem uma obra do C.S. Lewis que eu acho fabulosa, As Cartas do Diabo à Sua Aprendiz. Que ele vai trazer um exemplo ali de uma pessoa que o vermelhinho, ele vai dizer assim, olha, tio, tem uma pessoa aqui, essa pessoa aqui que você mandou eu perturbar a alma dele, eu acho que não vale a pena, porque ele é um homem que já está salvo. Porque, olha, ele vai na igreja todo domingo, senta no mesmo lugar, tem os mesmos amigos, a vida dele é a mesma rotina de sempre. Ele falou, meu filho, com esse tu nem esquenta. Porque esse aí já tem um lugar pronto, reservado no inferno. Por quê? Porque a estagnação, ela é a prova viva da ausência de Deus. Ela é estagnação. A estagnação, ela prova que Deus está ausente. Por quê? Porque Deus é sempre novo. E você coloca num contexto, né, no sentido assim, né, o ser católico aqui não é só ser no sentido de carregar um nome. Católico de IBGE, por exemplo. Nós somos católicos de IBGE, ou seja, nós fazemos as coisas que os católicos fazem, mas assim, o padrão, tipo, a gente vai na missa aos domingos, reza alguma coisinha no meio de semana, às vezes participa de uma pastoral, mas lá no fundo do nosso coração, nós não estamos buscando sinceramente, honestamente, uma vida de santidade e o próprio Deus. Então seria mais ou menos nessa linha, não é isso? Meu saudoso bispo, Dom José Foraloso, que Deus o tenha, César de Marabá, uma vez ele foi dar uma formação na catequese, e ele contou uma história, ele era um italiano muito divertido. Dom José disse que em uma paróquia da Itália, uma vez, apareceram muitos morcegos. Igreja cheia de morcego. E o padre mandou detetizar e nada. Tudo que podia fazer, fez e nada. Aí o bispo falou assim, pode deixar que eu resolvo os morcegos para vocês. Aí o bispo entrou, trancou-se na igreja. Uma hora depois ele saiu sem morcego nenhum. Mas o que o senhor fez? Ele falou, foi simples. Eu batizei eles, eu dei primeira comunhão e crismei. Agora eles foram todos embora e eles voltam só para casar. E depois de casar, fica tranquilo, porque eles vão embora de novo. Isso é É a realidade de muitos católicos. É. Aparecem assim do nada. Né? Gente, eu tenho pena de secretária paroquial. Eu tenho pena. A pessoa chega na secretaria, eu vim casar. Você tem o batismo? Não, não tenho nada. Aí tem que sair correndo, fazendo um sacramento igual o EJA, né? A Educação de Jovens Adultos do Estado, tem que fazer a mesma coisa. Faz tudo de uma vez. Faz uma aceleração, né? Mal feito, muitas vezes. Aí é uma coisa que a gente percebe que muitos que se chamam católicos de berço, que eles não sabem dar valor a essa doutrina. Eu confesso, como eu falei aquele dia, eu passei a dar valor a ser católico depois que virei evangélico. Eu precisei virar protestante. E é o que eu vejo hoje em muitos católicos, né, que vêm do protestantismo e eles têm uma pressa, uma fome, uma gana, né? Eu mesmo aqui, a gente tem uma amiga aqui na comunidade, a Kathleen, por exemplo. Tá sempre assim, correndo atrás de tirar o que tem perdido. Exato. Agora, gente, isso é uma realidade triste, mas muitas pessoas, às vezes, elas não conhecem mesmo essa riqueza. Elas estão meio assim, adormecidas. E, inclusive, o tema do podcast hoje, a ideia era essa, mostrar para as pessoas o tanto que é bom. Olha a riqueza que nós temos. E acho que, voltando um pouco para a gente tentar descobrir essa riqueza, né, como o João colocou essa situação tão lastimável dos católicos que estão transitando na igreja, né, estão lá, mas não estão ao mesmo tempo. Por quê? Porque estão adormecidos. E eles esqueceram que nós fomos criados com uma finalidade muito específica, que é glorificar a Deus e salvar as nossas almas. Certo? Então, acho assim que a grande questão aqui é entender que a igreja, o que é a igreja? Qual é a natureza da igreja? Para que serve a igreja? A igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo por um motivo muito específico: continuar a obra salvífica dele. Porque, gente, seria muito esquisito. Acho que os protestantes eles não entendem isso, né? Porque, veja, nosso Senhor vem, nosso Senhor se
encarna, e é uma encarnação verdadeira, ou seja, não é uma historinha, é real, o verbo se faz carne. Então ele quis misturar, ele quis assumir a natureza humana para unir os dois mundos, o mundo espiritual com o mundo material. E nós, seres humanos, somos isso, a junção desses dois mundos. Agora, ele vem para fazer isso, nos salva aqui estando aqui nesse mundo também, morrendo por nós uma cruz, depois vai embora e deixa cada um por si, para cada um achar a sua fé. É muito esquisito isso. Então, quando ele reúne os apóstolos, ele junta todo mundo, ele vai ensinando os apóstolos, ele vai mostrando como que se faz, ele põe os apóstolos para pregar, né? Depois ele dá autoridade para os apóstolos ministrarem os sacramentos. É muito claro isso na Sagrada Escritura, que ele estava organizando um povo para continuar essa obra salvífica. E aí a gente vê aqui em Pedro, né? Primeiro ele professa a fé, como o João falou muito bem, e depois ele fala o seguinte, ó, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Olha o pronome possessivo minha igreja eu vou edificar nessa coluna, nessa rocha aí, que é Pedro, que na verdade Pedro primeiro não era rocha coisa nenhuma, né? Porque é o que é quem traiu Jesus. Mas veja, eu vou edificar a minha igreja em cima dessa rocha. E depois vem uma segunda parte aqui, João, que eu queria que você comentasse aí para nos explicar melhor. Essa aqui, inclusive, muitos protestantes eles vão comentar sobre essa passagem da Sagrada Escritura. Eles até falam, eu já vi alguns assim na internet falando sobre isso. Aí eles falam que a igreja aqui era sinônimo de reino, que não sei o que, faz uma. Mas poucos falam dessa passagem das chaves, né? Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. É muita autoridade, não é? Não é, irmão? Essa autoridade ela é vista até hoje pelo poder que o Papa tem. Os padres também. A chave era o poder místico, podemos dizer assim. Deus me livre um dia receber praga de padre. Mas de padre joga praga, nem grama nasce. Já vi sacerdotes, né, em horas de fúria, né? Mas é a graça salvífica de Nosso Senhor que Ele dá, que vem a partir da própria complementação sacramental, né? Por exemplo, a Eucaristia. São João Maria Vianney dizia que o que Nossa Senhora fez uma única vez, o padre faz todos os dias. Trazer Cristo ao mundo. Olha como isso é forte, né? São Francisco de Assis, né? Se eu ver um anjo e um sacerdote, primeiro eu beijo a mão do padre, depois eu reverencio o anjo. Né? A mão do sacerdote é o útero da Virgem Maria, por isso que beijamos a mão do padre. Beijamos porque ele é o próprio útero da Virgem Maria. Aquele que traz Cristo ao mundo quantas vezes forem necessárias. Então, todo esse poder, ele é dado por aquele que deu, né, como está lá no livro do Apocalipse, né? Deus nosso Senhor é aquele que abre as portas e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Né? E esse poder de abrir e fechar é dado à sua igreja. Né? As canonizações, as excomunhões, né? Tudo isso é... Eu acho que, assim, é uma dificuldade que os nossos, né, irmãos protestantes, eles têm essa dificuldade, porque acho que não passa assim na cabeça deles que Nosso Senhor entregou um poder real para os apóstolos, um poder real para a igreja. Esse poder enquanto eles pregam aquela verdade, eles têm a autoridade e o poder de realizar aquela verdade. Por exemplo, eles pregam o arrependimento dos pecados e têm o poder de perdoar pecados. Certo? João capítulo 21. A quem Então, perdoar dos pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoar, esses serão retidos. ou seja, a igreja recebeu de nosso Senhor Jesus Cristo uma autoridade, um poder de continuar aquela obra salvífica que ele realizou. E aí eu lembrei de outra passagem aqui também, que quando depois que Jesus encontra os apóstolos, depois que Pedro traz Jesus,
E que ele chama Pedro e pergunta 3 vezes, né? Pedro, tu me amas? Uma reparação às 3 negações. E aí depois como que ele conclui? Apacenta as minhas ovelhas. Gente, Mas a figura de São Pedro, gente, qualquer pessoa que tivesse um pingo de lógica eclesiológica, ela é percebe. fácil. Por exemplo, vamos lá. Ali na oração do horto, um pouco antes, Nosso Senhor fala que Satanás queria joirar Pedro. Eu rezei a ti, a Deus, para que tu não desfaleça. E mais lá na frente, tu confirme os seus irmãos. Então, é um para confirmar os já demais. mostra né, como ele estaria, seria uma cabeça mesmo ali daqueles apóstolos. Né? Desde o princípio, na verdade. Por exemplo, o chamado de Pedro, ele se dá ali no livro de São Marcos, né? Que a gente chama de Evangelho de São Pedro, né? No Evangelho de São Marcos, onde ele vai dizer o quê? Né? Eu farei de ti pescador de homens. Olha aí. E apacenta as minhas ovelhas. Olha como essas duas Então, coisas qual é o sentido de nosso Senhor chamar alguém para apacentar os homens se ele não deixar uma estrutura de fé montada? Não, e é interessante, apacenta as minhas. Peraí, por que apacentar as dele? Por quê? Ele ia largar as ovelhas? Veja, eu venho, realizo a obra da salvação e volto para o meu pai. Pedro, as minhas ovelhas, apacenta elas. Gente, isso é incrível. Tá? Assim, é muito nítido, é muito claro o que Nosso Senhor faz, né? Ele dá essa autoridade para Pedro e Pedro assume essa autoridade, né? Pedro realmente bate o cajado, se torna, né, o primeiro papa da Igreja Católica, e a gente vê que é muito, muito fácil de fazer essa leitura. Eu não sei o que o pessoal arruma, que não aceita essa realidade, né? O primeiro princípio de não aceitar toda revolução, ela, já falei 1000 vezes, ela tem um motor que move ela. Esse motor é o orgulho. E hoje a gente vê essa revolução até dentro do próprio catolicismo. Isso aqui do direito canônico eu não concordo. Isso aqui da Sagrada Escritura eu não concordo. Isso aqui do catecismo eu não concordo. Não concordo, não concordo. Aí você questiona, como é que você então reza o nono artigo do credo? Credo no Santa Eclésia Católica. Creio na Santa Igreja Católica. Como é que você reza isso? Se você sai separando, igual quem está catando feijão, isso vale, isso não vale, isso presta, isso não presta. Ou seja, se você se diz católico, isso aqui muita gente não gosta de ouvir. Se você se diz católico, mas tem algumas coisas da Igreja Católica, algumas verdades que a igreja ensina que você não concorda, você não é católico. Porque você não abraça aquilo que a Santa Mãe Igreja ensina na sua plenitude. Então tem que tomar cuidado com isso, hein? Tem um tempo atrás eu estava separando uma série de artigos, né? Acho que alguns chegaram a ler, que era verdades inconvenientes do catolicismo. Umas verdades esquecidas. Eu lembro que uma vez teve uma galera que quase infartou quando leu aquela máxima de Santo Afonso, né? Sobre a espera na misericórdia. Santo Afonso, acho que na meditação 3 da preparação para a morte, ele é muito categórico. Ele fala assim: cuidado com a misericórdia de Deus. Pois se existe algo neste mundo que tem arrastado as almas para o inferno, é chamada misericórdia. E aí ele explica o porquê. Porque os cristãos, acreditando nesta misericórdia, não vivem o hoje. Vivem de amanhã em amanhã. E naquele dia, quando você menos esperar. A morte, tal qual um cobrador único, né? Aqui que vai dizer Ariano Suassuna, né? A morte, ela só cobra uma vez. Ela só cobra uma vez. E ela te encontra no caminho. Ou seja, a pessoa se coloca numa situação de relaxamento. Se Deus é misericordioso, eu vou ficar de boa, sem me preocupar. Então, ou nós enxergamos essa misericórdia vivida na fé católica como uma ocasião para buscar os sacramentos, né? O que é o sacramento da misericórdia? A confissão. A confissão. Você falou dos sacramentos. Quais são as riquezas que Nosso Senhor deixou na igreja? Sobre a graça sacramental, a gente abre já com o batismo,
né? Ali o sacramento Por que que inicial. o batismo é necessário? Pessoal, tem gente que não entende nem o básico. Olha só, por que que a gente batiza? Por que que o batismo é necessário? Bom, existem doenças que nós temos, que são chamadas de, que vão passando de gerações em gerações. Então, a família tem pressão alta, é do histórico familiar, né? Você vai no médico e fala assim, tua família tem histórico dessa doença, né? Então, todos nós somos filhos de Adão e Eva. Todos. Então, nós herdamos aquilo que é chamado de pecado original, né? Que é exatamente o que nos leva a cometer as nossas faltas, os nossos pecados mais intensos, que nos afastam de Deus. Então, o batismo, ele te limpa do pecado original. Ele tira de você a marca do pecado original. Só que a tendência ao pecado você continua. Primeiro, por quê? Porque nós não somos anjos. Nós não vivemos fora do tempo, igual os anjos, né? Tem uma mística da igreja que ela uma vez escreveu no diário dela que durante 10 anos ela rezou pela conversão de Satanás. Que ela acreditava que, quem sabe, Deus ia ouvir a oração dela e Satanás ia se converter. Onde ela falou com o padre, falou, padre, eu rezo pela conversão do diabo, porque vai que Deus dá graça para ele, né? O pai minha filha, mas ele não vive no tempo. Ele não está no tempo igual nós estamos. Você está no tempo, né? Você tem aqui uma média de vida, né? Mas o diabo não está nisso. O diabo fez uma escolha e a escolha dele é irrevogável. Assim como todos os anjos que estavam no céu, né? Aqueles que optaram com ele foram e os que optaram ficar com Deus ficaram. Então, uma vez batizado, você precisa fazer aquilo que a gente chama de manutenção do estado de graça, né? Uma coisa interessante é a gente entender o seguinte. Veja, a nossa distância de Deus, se a gente for analisar, nossas naturezas são muito diferentes. Deus é Deus, nós somos criaturas de Deus, certo? Então, o que que é a salvação? A salvação é quando a gente é admitido na intimidade máxima daquilo que a gente chama céu, na intimidade máxima ali com Deus na vida eterna. Então, nós fomos criados para isso. Então, ao nos criar, Deus fez algo em nós. Eu vou falar assim de uma forma mais geral para ficar talvez mais fácil de entender. Ele deu uma graça. A graça é algo que Deus faz em nós para nos auxiliar, para nos ajudar a relacionarmos com Ele. Só que essa ajuda foi perdida por causa do tal do pecado original. Agora pensa, se Deus é para o pecador, por exemplo, vamos imaginar a situação nossa. Se nós não tivermos a graça de Deus, Deus se torna inacessível para nós. Não é que ele é inacessível, ele é acessível por parte dele, mas pela parte do pecado que a gente comete, ele fica inacessível. Como é que nós iríamos reconquistar essa amizade? Aí o Verbo se encarna. E ele se encarna para unir de novo a humanidade com a divindade. E aí, quando ele se encarna e nos salva na cruz, essa graça que foi perdida, ela ficou passível de ser reconquistada. Quando a gente nasce longe de Deus. Por quê? Porque essa herança do pecado original é como, para fazer uma analogia, é como um pai muito rico, bilionário, que de repente perde tudo numa noite só, de uma noite, né, do dia para a noite. E aí, o filho que era herdeiro de bilhões passa a ser herdeiro de nada. Quando nós nascemos, nós somos os filhos que herdamos o nada. Ou seja, todas as graças que nós perdemos. Não é nem o nada, nós somos negativo, né? E aí, quando a gente recebe o sacramento do batismo, então nós recebemos toda a vida sobrenatural que nós perdemos. Então, o primeiro ponto aí para a gente refletir: olha essa graça extraordinária que Nosso Senhor deixou no sacramento do batismo. E o que, que são os sacramentos? É um modo como Nosso Senhor nos deu, arrumou para nós, né? A palavra meio ruim, entender? A gente de colocar em alguma coisa material este poder de nos unir na vida espiritual. Então, o batismo, através da água e da fórmula que o padre faz, tem o poder real de nos enxertar de novo na vida da graça. Fantástico isso, né, irmão? Se você. Eu gosto muito de estudar no catecismo antigo, porque ele é bem objetivo, né?
Se você pergunta no catecismo antigo, o que é um sacramento? O que está escrito lá? É o sinal visível da graça invisível. É uma graça que você não vê. E eles vão tendo ali suas necessidades próprias, né? Ou seja, qual é a condição para você receber o batismo? Não ser batizado. Qual é a condição para receber a Eucaristia? Está de graça. Qual é a condição para receber a unção dos enfermos? E é bom não confundir unção dos enfermos com bênção dos doentes. Né? Tem outro lugar. Sempre agora. Eu já recebi a unção dos enfermos. O padre, na quarta-feira, reza a missa da tarde e ele passa o óleo na minha testa. Não. A unção dos enfermos não é um sacramento. Ele não é dado assim, à torta direita. É? Matrimônio tem condições também, né? Tá ali as condições dele, tanto que o Papa Francisco ele fez uma alerta de 2023, né? Que se hoje cada paróquia parasse para avaliar, agindo assim, a paróquia do meu bairro, ela vai chamar casal por casal para conversar. O padre vai perguntar: tu casou? Quantos anos? 10 anos. Esses 10 anos, quantos filhos? 2. Por vontade própria de Deus. Como é que seria isso? Vontade de Deus, né? Nada de contraceptivo, nada de nada. Vontade própria porque você procurou um meio de esterilizar. Né? O Papa ele é muito categórico, né? Ele fala que se hoje nós fôssemos avaliar matrimônio por matrimônio, nós teríamos pelo menos 70% de matrimônio. Ou seja, se você não cumpre a condição requerida para receber o sacramento, ele não tem validade. E ficar atento com isso, né? Entender que o sacramento realmente faz aquilo que ele tem que fazer. Então, por exemplo, a confissão. Quando você recebe a absolvição de um sacerdote que fala a fórmula correta da absolvição e você está nas condições para receber a absolvição, por exemplo, arrependimento verdadeiro e o propósito de não mais pecar, o perdão é real. Não é um perdão imaginário, fictício. É um perdão assim, ó. Você comete um pecado mortal, separou-se de novo de Deus. Você nasceu separado, foi batizado, recebeu a graça de se unir de novo. Cometeu um pecado mortal, separou. Quando você vai no sacerdote e faz a confissão, você é religado de novo. Quando você comunga na Santa Missa, corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor, ali naquele sacramento tem uma presença diferente. É uma presença sacramental da humanidade do Cristo. Gente, essa riqueza, só essa riqueza, entendeu o seguinte, quer dizer então que Jesus escolheu algumas coisas ali materiais, instituiu sacramentos, e quando aquele sacramento acontece, a gente tem um contato real com a graça de Deus de uma forma muito específica. Sim, é isso mesmo. Então, cada Santa Missa, por exemplo, que a gente comunga, é um contato real com a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê, por exemplo, a confissão. Né? Como é que você consegue transformar uma confissão em confissão nula? É só tu ter um pecado que você, por vontade própria, decidiu esconder, sendo ele mortal. Decidiu esconder, né? É isso que você falou? Decidiu esconder. Aí eu não quero contar pro padre. Tô com vergonha. Outra forma de você invalidar ela. Aproveitar a confissão para justificar o pecado. Para justificar. Eu fiz tal coisa, mas padre, o senhor não sabe. Olha, aconteceu isso. Não, é uma acusação. Isso me recorda, por exemplo, o pecado de Davi e de Saul. O pecado de Davi e de Saul. Não sei se tu já parou para observar que Deus faz Saul perder a graça por uma coisa que ele fez. Só que o que Davi fez foi muito pior do que o que Saul fez. Né? Que Deus tinha dado uma lei. Quando atacares tal cidade, despoja tudo, destrói tudo e não deixa nada. Nada, é nada. E Saul, com a melhor das boas intenções, falou, mas
tem o ouro. Vamos pegar isso, vamos pegar pelo menos o ouro para mandar para as obras do Senhor. Por isso que está de boa intenção e fé está cheio. E na hora que o profeta foi falar com Saul, Saul começou, mas eu fiz da melhor das intenções. Era o ouro para o Senhor, os animais para o Senhor. Eu fiz da melhor das intenções. E o profeta falando, mas Deus não mandou fazer. Não, mas a intenção foi boa. E não parava de falar. E Deus falou, cansei de Saul. Retira a graça dele. E dá para Davi. Estava se justificando, né? Aí vamos pegar Davi. Você viu? Saul só evitou, fez uma coisa aos olhos humanos boa. Separou o ouro, separou o melhor gado para o Senhor. Era para Deus. Não era para ele. Mas não foi o que Deus mandou ele fazer. Aí você pega Davi. Davi comete adultério com a mulher de Urias. Ela engravida. Aí o Davi tenta fazer ela dormir com o marido. Então pega o marido, manda chamar da guerra. O marido muito fiel, muito amante a Davi. O pobre coitado dorme na soleira do palácio, não vai para casa dormir com a mulher. Quando Davi vê aquela cena, Davi fala, meu Deus do céu, esse homem tá me dando é problema. Então eu já arrumei a solução. Pega Urias, manda uma carta por ele, e nessa carta dizia, coloca Urias na primeira frente de batalha, aonde o combate é mais duro, aonde tudo é mais duro, e abandona ele, para ver se morre. Comparado ao de Saul, Davi é campeão em maldade. E aí o profeta também vai falar com Davi. Davi, um homem tinha não sei quantas cordeiros, era rico, e o vizinho dele era pobre, e ele simplesmente pega a única ovelhinha que o vizinho criava como uma filha e mata para dar para os seus vizinhos. Aí o que Davi fala? Esse homem é um maldito, que seja morto. Aí o profeta, esse homem é tu, Davi. Porque Deus te deu tanta coisa, e tu vai logo atrás da mulher do outro. E Davi faz o quê? Salmo 50. Tem de piedade, oh meu Deus, misericórdia. Se arrepende de verdade. Do vosso amor, purificai. Eis que eu nasci no pecado, na culpa minha mãe me concebeu. E Deus não tirou a graça de Davi. Então percebe que para Deus a questão não está na falta somente, mas está em como você reage à falta. Mas olha, você falou uma coisa interessante, que eu nem tinha pensado na hora que estava preparando o podcast, porque assim, o privilégio de ser católico, né? Mas veja, você citou aí o Antigo Testamento, e a gente percebe nitidamente como Deus começou a construir um povo no Antigo Testamento, né? E começou a eleger aquele povo que um dia, né, começou a ter o nome de Israel, que era constituído pelas 12 tribos. E veja como que Deus começou a construir esse povo ali no Antigo Testamento. E é muito significativo que lá pelas tantas Nosso Senhor tem escolhido 12 apóstolos, como que mostrando que a Santa Igreja Católica, fundada ali por Nosso Senhor Jesus Cristo, era a continuidade desse povo escolhido. Então, o povo escolhido, e aí esse povo é a nossa história, né? É o povo que peca, o povo que cai, e é incrível como que na Sagrada Escritura, a relação de Deus, o modo, a linguagem da Sagrada Escritura, ela é fantástica, isso a Teologia do Corpo ensina muito bem, porque Deus trata a sua igreja como uma esposa. Por isso que a linguagem dos profetas muitas vezes é falar que quando a igreja trai o próprio Deus, essa igreja é uma prostituta, por exemplo, porque largou o seu único Deus para adorar outros deuses, né? E por aí vai. Ou seja, a relação de Deus com a igreja é uma relação esponsal. E esse povo que Deus elege, essa igreja que Nosso Senhor funda, é uma relação de esposa com o seu esposo. Por isso que a gente vê nitidamente que a igreja realmente foi fundada de forma intencional. Nosso Senhor quis mesmo uma igreja. Ele fez questão de deixar isso claro quando ele escolhe os 12 apóstolos, quando ele elege esse povo, quando ele manda esse povo continuar a obra salvífica. Você falou desse percurso histórico, de coisas que vão acontecendo que simplesmente parece que é para desestruturar, sabe? Já era para ter acabado a igreja desse.
Quando você pega, por exemplo, ali a reforma protestante, você percebe que hoje em dia nenhum protestante reformado ou das igrejas de parede preta, eles nunca citam o fundador original. Você não vê protestante fazendo palestra de Lutero, Calvino, Zwinglio, Henrique VIII, os pais do protestantismo, né? Mas nós prezamos os nossos primeiros pais, São Pedro, São Paulo, São Tiago, São Barnabé. E eu me recordo que uma vez uma pessoinha me falou assim: João, se tu lê a história do Papa Borgia, tu deixa de secar. Porque, cara, é muita. Eu já tinha lido. Aí eu falei, eu vou ler então. Aí tá uma coisa de 15 dias, né? Quem conhece o reinado do Alexandre VI sabe, né? E nunca foi declarado antipapa. Apesar de todas as loucuras dele, nunca foi declarado antipapa. Aí, passados uns dias, eu encontrei essa criatura, se ele eu li. Falou, o que você achou? Eu falei, fiquei mais católico ainda. Falei, meu filho, pelo amor de Deus, você me mandou ler a história do Papa Alexandre VI. Beleza, era mulher, era amante, era 4 filhos, era simonia, era a filha dele, mulher Lucrécia Borgia, sendo usada como objeto de troca de poderes reais, né? Porque ele casava ela com o que ele queria. Aí, na hora que ele queria perder a aliança, ele descasava ela. Era o César Borgia matando todo mundo. E mesmo no meio dessa podridão inteira de uma família, suscitou um santo. São Francisco de Borgia, que é bisneto dele. Neto de Juan Borgia, que era o filho mais terrível que ele tinha, para matar um envenenado que não custava nada. Aí você para ver que na própria história do Cristo era assim. Pega Mateus 1 para você ver. Genealogia de Jesus. Vamos lá, vamos começar aqui. Já começa ali no versículo 2. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar. Tamar era nora de Judá. Tamar era nora de Judá. Então, se a podridão é condição para não ter a graça, então rasguemos o livro de Romanos, que onde abundou o pecado, superando a graça de Deus. A genealogia de Cristo, ela está composta de assassinatos, prostituição e tudo mais. E nosso Senhor nasceu nessa genealogia. Quer ver? Segue mais um pouquinho aqui. O rei Davi gerou Salomão daquela que foi mulher de Urias. Aqui já temos uma pessoa na linha com direito ao assassinato. Tem outro aqui que eu acho muito interessante, que é bem na linha ali do começo, que foi a prostituta que deu Raabe, a prostituta Raabe, que quando o povo de Israel avançou sobre a cidade, foi uma quenga que guardou o povo, né? Então tem quenga na história do Nosso Senhor também, né? Nosso Senhor veio de uma linha que tinha quenga. E por aí vai, meu filho. Se vocês pegar cada um aqui, vocês vão achar coisa. Mas você sabe que aí está a verdadeira misericórdia. Por quê? Porque a definição de misericórdia é isso. É alguém que é superior, que vem e eleva aquele que é inferior. Certo? Misericórdia. Ou seja, Nosso Senhor, quando se encarna, ele vem para o meio da lama, né? São Paulo vai dizer isso, né? Quer dizer, ele não foi apegado à sua condição divina. São Paulo tem uma frase que alguns dizem que essa frase quase que não entrou na Bíblia, de tão escandalosa que ela é, que ele fala assim: aquele que não tinha pecado, Deus fez dele um pecado pela nossa salvação. Ou seja, ele assumiu as consequências do pecado, mas ele não era pecado. Aquela condição ali dada em Isaías 53. Né? Quando Cristo ele está na cruz, o pai lá do alto, ao ver o filho na cruz, o pai não vê mais o filho amado. Ele vê recaído sobre o filho todas as coisas da humanidade. Tanto que um dos brados de Cristo é: meu Deus, por que me abandonaste? É o grito que a alma tem quando está em pecado mortal. Santa Teresa fala disso lá no capítulo 1 do Castelo Interior. Você parece que sente que Deus te abandonou completamente. Deus está ali, mas você não atinge, você não vê, você não sente. Ele fica inatingível por causa do pecado. Na carta aos Colossenses, São Paulo vai recordar esse outro princípio, né? Que existia um documento que nos prendia a Satanás. Esse documento ele foi arrancado
fincado na cruz. Então, a salvação de Cristo, a descida aos infernos, como nós professamos na missa, né? Eu acho. Por isso que eu sempre falo, gente, a gente tinha que ler os textos no latim, que tá lá no credo, né? Descende ad inferos, né? Desceu aos infernos, desceu na mais profundeza para resgatar a liberdade do homem. E essa liberdade, mesmo resgatada, o homem continuou falho, o homem continuou passivo ao pecado. Agora, isso só mostra para nós a necessidade da igreja, né? Porque, olha só, pensa no povo, como o povo seria perdido se não tivesse a igreja para orientar. Só imagina você nascendo hoje no mundo e você não tendo uma igreja que guardou a Sagrada Escritura, uma igreja que tem os sacramentos, uma igreja que tem miríades e miríades de santos, uma igreja que tem miríades e miríades de milagres. Então imagina você surgindo no mundo e tendo que procurar o próprio Deus sozinho, com a sua cabeça, perguntando a alguém, quem que poderia... Então veja, quando o nosso Senhor fala lá para Pedro, apacenta as minhas ovelhas, é a igreja, o papel da igreja, olha só, a igreja precisa apacentar as pessoas, levar e conduzir as pessoas para Deus, por quê? Porque isso é uma grande obra de misericórdia. Gente, a gente tem que ser muito grato, né? A gente costuma dizer, por exemplo, a Sagrada Escritura é um exemplo disso. Hoje nós só temos a Sagrada Escritura por conta da igreja. É por conta da igreja que estudou, que se debruçou, que escolheu os livros canônicos, né? Que Copiou por letra inspiração, por letra. pelos copistas. Vocês sabem que existia uma profissão na história. João, você tá rindo, não é coisa boa, não. Não, eu tô rindo aqui, é de um fato que uma vez o professor de história comentou. Mas deixa eu falar dos copistas primeiro, Vai. então. Vocês sabem que nós tínhamos uma profissão chamada de copista. Quem que era o copista? Era um monge que copiava os textos da antiguidade. Então vocês imaginam os monastérios durante a história e os monges copiando dia e noite lá os textos da Sagrada Escritura, porque hoje em dia a Bíblia vem impressa, os textos vêm impressos, né? Tudo certinho, como diz lá o padre Paulo Ricardo, né? Com o zíper e tudo. Agora, antigamente era cópia atrás de cópia. Então vocês imaginem o quanto a gente tem que ser grato a esses monges. A gente não teria nem Bíblia hoje. Eu lembrei uma vez, uma aula de história, a gente levantou a questão no Brasil da questão do clero, né? Porque no clero a gente já teve muitas questões de padres casados e tudo. E aí ele comentou que isso foi culpa de um monge copista. Que boa parte do clero na época, a palavra castidade, ele botou caridade. Então os votos eram pobreza, caridade e obediência, né? E não castidade. Então, por isso, muitos se sentiam no direito, né, de constituir família. Porque a palavra castidade não chegou na cópia original deles. Ó, nossa, já fui informado aqui pela produção que nós chegamos no nosso encerramento. Mas vamos. Olha, nem falei do milagre. Pois é, não, nós vamos falar rapidinho aqui, ó. Uma das coisas mais assim magníficas que a igreja é capaz de produzir. Porque, veja, quando você faz uma faculdade de medicina, você estuda medicina para você descobrir o que a medicina é capaz de produzir, certo? Quer dizer, você se torna um médico porque médicos são eficientes, são competentes em restaurar a saúde, correto? Você faz uma cirurgia com o médico, não é pela quantidade de cirurgias erradas que a medicina constata nos seus livros, mas é pela quantidade de cirurgias corretas. Então, quando a gente olha para a igreja, muitas pessoas querem olhar para a igreja para apontar defeitos, mas eu falo o seguinte, olha, é claro que a gente pode ter um bate-papo de apontar os defeitos dos filhos da igreja, mas vamos pensar o contrário. O que a igreja é capaz de produzir? E aí nós entramos nos santos. Né? Aquelas pessoas que são filhas da igreja, que deram e doaram a sua vida para Nosso Senhor, que foram católicas, que testemunharam a fé. E aí nós temos mártires, nós temos doutores, nós temos santas virgens, né? No início do cristianismo era muito forte essa questão da virgindade. Então nós temos santos casados, crianças,
Santos de todo tipo que a gente pode imaginar, possa imaginar. Então a igreja é capaz de produzir os santos. Os santos, gente, eles nos ensinam, eles mostram para nós essa grande obra de salvação que vem do próprio Deus, né? E aí a gente separou umas coisas legais assim para contar aqui para vocês. Por exemplo, os milagres. Tem uns milagres assim na história da igreja que assim é uma coisa muito extraordinária, né? O João trouxe aqui 2 milagres, João. Bom, um eu já comentei aquele dia, que foi o milagre Mas conta direitinho que esse aqui vai dar um corte. Ah, é? É. Que foi o milagre Vocês estão vendo, né? Tem um Santa corte. Francisca Xavier Cabrini. Então, ela foi uma fundadora de hospitais. E ela fundou muitos hospitais. Depois que faleceu, ela, se eu não me engano, ela estava no processo dela de beatificação. E naquele período nasceu em um dos hospitais dela uma criança chamada Peter. E sabe-se lá Deus como a enfermeira conseguiu a proeza de, ao invés de lavar os olhos da criança com o soro, ela lavou com aquele material de revelar raio-x. Então, comeu o rosto do menino por completo. As irmãs entraram, então, numa novena intermitente pela vida daquela criança, os médicos já estavam desacreditados. E no dia seguinte, ele estava com o rosto refeito, os olhos inteiros. Um detalhe que ninguém percebeu é que os olhos dos pais dele eram azuis e o dele ficou verde. Até aí tudo bem. Peter cresceu, virou padre. E chegou a bendita canonização dela. Quando ela foi canonizada, Peter já era padre, esteve presente na canonização. E exumaram o corpo da bendita. Quando exumaram o corpo dela, como de tantos santos, né, que a igreja tem, a gente tem que fazer um episódio só sobre os corpos incorruptos, né, que aí vai dar umas 3 horas de podcast. O corpo dela estava incorrupto. Mas faltava os olhos. Né? Faltavam os olhos dela. E aí veio o questionamento sobre aquele jovem padre, que foi o milagre da beatificação. Aí lá foi mandar ele para fazer exame de DNA sobre o globo ocular dele. Conclusão: a ciência atesta que os olhos que estavam impostos nele não pertenciam a ele, mas ou seja, por exame, uma transfusão de olhos foi feita. Olha que coisa extraordinária. Né? Uma transfusão de olhos. Olha que coisa fantástica. Gente, mas são muitos milagres. Pega, por exemplo, comentar rapidamente o milagre de Guadalupe, do manto da mãe de Guadalupe. Tem tanta coisa ali, né? Só o fato daquela tilma estar exposta até hoje, aquilo já é um milagre. A tilma era um manto usado pelos índios. Isso, e ela era feita de um material muito frágil, que o tempo de vida dela, sendo bem cuidada, era de no máximo 30 anos. Ela ia se desfazer. Né? E só de Guadalupe apareceu. As aparições marianas também, gente, a quantidade de aparições marianas que nós temos no decorrer da história, né? A quantidade de santos. Outra coisa que eu queria comentar rapidamente, para a gente já finalizar, é que muitas pessoas não conhecem, mas a igreja é a instituição que mais faz caridade no mundo. Se você olhar a quantidade de coisas que a igreja fez na cultura, né, culturalmente falando, e nos projetos e obras sociais, né? O que a gente poderia citar aí, João? Não vou nem botar nesse ponto. Vamos colocar só pela nossa própria lei. Se o mundo ele fosse instaurado a partir do decálogo de nossos 10 mandamentos, acabavam os problemas. Por exemplo, hoje está tendo no mundo muito problema de abuso sexual. É só respeitar o 6º mandamento. Hoje tem muito filho que abandona o pai no asilo. 4º mandamento. Está tendo muito assalto na cidade. 7º mandamento. 7º mandamento. Né? Tá tendo muita safadeza. 8º mandamento. Adultério. 9º mandamento. Tá tudo ordenado. Gente, o povo faz um código civil com tanta lei. Mas se ensinar só os 10, acaba o problema.
Só os 10, gente. Por exemplo, ele falou do sexto mandamento. Olha que interessante. Pensa comigo. Vamos imaginar que o mundo acordou hoje e todas as pessoas do mundo falaram assim: a partir de hoje, nós não vamos pecar mais contra a castidade. Só imagina que todo mundo tenha decidido isso no fundo do coração e colocou em prática. Aí a gente pergunta: se todas as pessoas vivessem o sexto mandamento, haveria adultério? Não. Prostituição? Não. Pedofilia? Não. Pornografia? Não. DST? Não. Poderia existir algum tipo de doença, mas não transmitida através de relação. Ó, você quer ver? O povo gastando dinheirão no Congresso para assinar a tal da lei anti-fake news. Vai. É só usar o mandamento, não levantar falso testemunho. Então Pronto, vocês pra que gastar observam, dinheiro no Congresso? olha o privilégio de ser católico, ou seja, a gente observa que tudo que a igreja defende e ensina é verdade. Quando você olha na realidade, você observa que na realidade, se isso for aplicado, isso resolve os problemas do mundo, né? E aí quando a gente volta para a questão dos santos, é justamente isso. Ou seja, os santos colocaram isso em prática e mostraram com a vida deles que quando você vive aquilo que é ensinado pela igreja, que foi a verdade recebida e acolhida por nosso Senhor, então isso só pode produzir frutos de santidade, frutos de E caridade. eu finalizo com aquela frase do Papa Francisco que está lá na encíclica da Amoris Laetitia, sobre a Eucaristia, que ele fala, mas eu vou englobar ela de modo geral para a igreja. Né? E ser católico não é um privilégio para os fortes, mas é um remédio para os fracos. Dignidade para ser, nenhum de nós temos. Se não é Nossa Senhora jogando o manto dela dia e noite sobre nós, a gente não ia longe, não. Todos nós somos indignos de estar na presença de Deus. Por isso temos toda a ala que antecede a cada um de nós. Temos Nossa Senhora, São José, os demais santos, os anjos. É só fazer uma boa relação, que você tem uma boa relação com o Senhor. Então, essa é a alegria, né, de sermos católicos e o privilégio de sermos católicos como uma grande graça que Deus nos deu. E não esquece de compartilhar o nosso podcast. Curtir, comentar, fazer isso aí que tu mandou fazer. Comentar, compartilhar e sempre ficar atento aqui ao nosso canal do YouTube, as nossas redes sociais, porque toda quarta-feira tem podcasts. Opa, podcasts? Não, só toda quarta-feira tem podcast Passos de Misericórdia. E agora, boa noite. Boa noite.